Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui com vocês. Abra sua Bíblia aí, no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler a palavra. Quero compartilhar com vocês hoje sobre algo que o Senhor colocou no meu coração hoje. Ontem fomos, o pastor Sandro convidou para ir lá ministrar num jantar de casais que ele fez na igreja. E nós fomos lá ontem nós falamos sobre felicidade à luz da Bíblia. E eu não vou trazer essa palavra aqui hoje, Deus colocou outra no meu coração, mas logo eu venho aqui falar sobre felicidade à luz da Bíblia, que foi muito forte. Para mim, eu creio que para os irmãos também, quando terminou, muitos vieram falar sobre isso. E eu vou trazer para vocês felicidade à luz da Bíblia. Mas hoje quero compartilhar com vocês em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Eu quero compartilhar com vocês o tema a grandiosidade da herança ou a grandiosidade da glória que aguarda os filhos de Deus. A grandiosidade da herança e da glória que aguarda, que está para ser revelada aos filhos de Deus. Você sabia, ou você sabe a grandiosidade da sua herança como filho de Deus? Você tem ideia da grandiosidade da glória que está para ser revelada aos filhos de Deus? Você tem ideia? Tem? Vocês têm ideia? Romanos 8, a partir do verso 14. Romanos 8, a partir do 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A primeira coisa que o apóstolo fala sobre o tema filho de Deus, antes de falar da herança e da glória, ele primeiro define quem é filho. Primeiro ele define quem é filho. E quem é filho? Quem é guiado pelo Espírito de Deus. É interessante notar que você vai para Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Aí o versículo seguinte diz, mas todos quantos o receberam, deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Lá diz que quem recebe a Jesus, recebe o poder para se tornar filho. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que filho é quem é guiado pelo Espírito. Ele já vai mais além. João diz que quem aceita Jesus, crê em Jesus, como Filho de Deus, como Salvador, recebe o poder para se tornar filho. A gente não presta muita atenção e a gente fala assim, creia e aceite Jesus que você vai se tornar filho de Deus. Creia e aceite Jesus para você receber o poder que vai te tornar filho. Não é automático. Não é automático. Porque a gente vai ver nesse texto, no decorrer desse texto, que precisa se deixar ser guiado pelo Espírito. Eu preciso fazer uma entrega total da minha vida a Deus, a Jesus Cristo, e não chegar ao ponto que não sou mais eu que vivo. Não é eu que mais dirijo a minha vida. Eu não ando mais pela minha vontade. Eu não ando mais pelo que o mundo ensina. Eu não ando mais pelo que a minha família me ensina. Eu não ando mais pelo que os meus amigos pregam, ou pelo que a sociedade prega. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Esse que é filho. Então vai mais além do que aceitar Jesus, do que crer em Jesus. Vai mais além do que aceitar Jesus e crer em Jesus. Então o apóstolo começa definindo quem é filho. Filho não é só quem aceita Jesus, crê em Jesus, é batizado, vai mais além.
Precisa uma entrega total, a ponto de que, como diz o apóstolo Paulo, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, e a igreja e os cristãos, a nossa revelação ainda sobre Deus e sobre filhos, sobre filiação, ainda está pobre, e muitos de nós não entendemos ainda a mensagem. Muitos de nós não entendemos a mensagem do que é ser filho de Deus. Então, lá em João diz, todos os que o recebem, os que crê nele e o recebem o poder para se tornar filho. Eu recebo o poder, que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus. Agora, se eu deixar ele trabalhar na minha vida, ele me transforma num filho. Mas se eu não permitir, ele não tem como transformar. Eu tenho que me entregar, eu tenho que me submeter, eu tenho que obedecer a Deus e sua palavra e o Espírito Santo. Porque tantas vezes na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, está escrito, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. Porque lá no passado, o povo do Egito, o povo lá de Israel no deserto, endureceram o coração, não ouviram a voz de Deus e não foram transformados, não se tornaram aquele povo que era para ser, porque endureceram o coração. Então, isso já começa interessante aqui, porque muita gente, as pessoas aí no mundo falam, todo mundo é filho de Deus. Não é? As pessoas não dizem aí fora, eu sou filho de Deus. A Bíblia não está dizendo isso. Deus está dizendo em sua palavra que criaturas de Deus, todos foram criados por Deus. Agora, filho é diferente. Filho primeiro passa pelo processo de crer em Jesus, aceitar Jesus, receber o poder, deixar Deus pelo seu poder transformar a nossa vida a cada dia. E vai mais além. Esse texto vai dizer que o certificado de adoção, porque nós somos filhos por adoção, filho legítimo é o judeu. Nós somos filhos adotivos, diz a Bíblia. E essa adoção, esse processo de adoção, só vai concluir com a redenção do corpo. Vai falar aqui daqui a pouco. Só com a ressurreição. Então o processo de adoção só concretiza com a adoção do corpo, lá com a ressurreição. Então é um processo que começa com a conversão, vai terminar na ressurreição. E tem gente que começa na conversão e para. Já está bem, aceitei Jesus, fui batizado, estou na igreja, pronto, estou salvo. Sou filho de Deus e para aí. Meus queridos, não é isso que a Bíblia está ensinando. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo começa a definir para nós é quem é filho. Isso precisa ficar bem evidente para nós. Filho, olha o que está escrito aí. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. É quem é guiado. É quem se entrega totalmente e deixa ser dirigido por Deus, por sua palavra e por seu Espírito. É gente que diz, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu me entreguei totalmente. Eu decidi totalmente entregar minha vida a Deus, andar por sua palavra, andar pelo Espírito Santo. Eu decidi me entregar totalmente ao Senhor. Então, essa filiação tem que ficar bem clara para nós, porque daqui a pouco a gente vai ver a herança dos filhos. Mas essa herança é para quem é filho verdadeiro. Não é para aquele que apenas diz que é filho. Tem muita gente aí dizendo que é filho, mas não é filho. Até dentro das igrejas tem muita gente pensando que é filho, mas não é filho. Porque filiação é um processo que começa na conversão e termina quando? Quando é que eu falei que termina? Na ressurreição. Concretiza o processo de filiação, de adoção, de filho adotivo. Então eu tenho que perseverar, eu não posso parar. Por isso Jesus falou, quem perseverar até quando? Até o fim será salvo. Eu tenho que ir até o fim, você tem que ir até o fim. Então, queridos, eu já começo aqui trazendo o apóstolo, mostrando para nós primeiro quem é filho. Não é só quem aceita e quem crê. É quem se entrega totalmente e deixa e se permite ser dirigido e guiado por Deus, por seu Espírito. Amém? Agora, esses que são filhos, quem é filho é herdeiro. Sim ou não? Quem é filho é herdeiro. Então, ao versículo 15, não recebeste o espírito de escravidão, vocês não são escravos, para outra vez viver em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, mais uma vez está dizendo que essa filiação, a gente recebe um espírito de filhos adotivo. É o Espírito de Deus, que vem gerar em nós
um filho adotivo. Mas eu tenho que querer, eu tenho que permitir, eu tenho que aceitar e me deixar ser transformado. Eu não posso endurecer o coração, não vou mudar nessa área, não aceito isso, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não, está na Bíblia, eu tenho que concordar. Se eu quero ser filho, é o que está escrito aqui na palavra do Pai. Eu tenho que dizer, Espírito Santo, eu quero ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Eu quero ser transformado, eu me entrego, eu quero ser guiado, eu quero ser dirigido, eu quero ser conduzido. Então, esses filhos não podem mais, quem é filho de verdade não pode viver mais no medo, na escravidão, não é mais escravo, é filho, filho adotivo de Deus. Nós não somos apenas filhos dos nossos pais, eu não sou filho apenas do Jesuíno e da Maria, e Abel também não. Você não é filho do seu pai, da sua mãe, apenas nós somos também filhos de Deus, Se eu criei, aceitei, me entreguei, estou seguindo, estou me entregando a cada dia, estou me lançando a cada dia nas mãos de Deus, eu sou filho. E quem é filho é herdeiro. Então ele está dizendo, o filho não pode andar em temor. Quem anda em temor na casa é o empregado. O empregado tem medo de a qualquer momento ser mandado embora. O servo. Mas o filho não, porque filho nunca vai ser mandado embora. Amém? Filho não vai ser mandado embora. Então se você é filho, aprenda uma coisa, Deus não vai mandar você embora nunca. Filho não vai ser mandado embora. Fica tranquilo. Você pode até se errar, se fazer alguma coisa errada, levar umas correadas para aprender o caminho, mas expulso de casa você não vai ser. Amém? Então o filho não é mandado embora, não precisa viver com medo. Tem gente que tem medo de Deus. Tem gente que vive, tem liderança por aí que prega um Deus que assusta todo mundo. Aliás, a gente vê uns vídeos na internet de gente gritando na igreja que todo mundo regala um olho desse tamanho. Gente que estava dormindo acorda porque o camarada dá um grito, um berro, que ele tenta convencer no grito. Não, irmãos, Deus não é assim. Deus não é assim. O humano é que tenta convencer os outros humanos no grito. Não, Deus não é assim. Está dizendo, se é filho, não vive em temor. Não tenha medo de Deus. Tenha temor, mas não medo. Temor é respeito. É admiração. É reconhecimento. Não é medo. Por causa do que ele é, do poder que ele tem, da glória que ele tem. Mas não é medo. Porque filho não tem medo. Filho sabe que o pai, acima de tudo, ama. E o amor do pai supera qualquer outra coisa. O amor de pai supera qualquer outra coisa. Aconteça o que acontecer, pai verdadeiro e mãe verdadeira vai sempre o quê? Abraçar, receber de volta, vai sempre estar estendendo a mão. Por causa de quê? Do amor. Não importa o que fez, o que vale é o amor, é a grandeza do amor. Deus é assim. Então Paulo está dizendo, olha, aprenda que você não é escravo, você não é um empregado, você é filho. Não podemos viver em temor, porque recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós dizemos, Abba Pai, ou seja, meu pai, meu papaizinho. Nós podemos, como foi falado aqui no começo, sentar no colo, nós podemos chorar, nós podemos dizer, estou triste, eu estou numa pior, pai, eu errei, como o pródigo, que numa situação pior, mas o Pai vai estar sempre lá com as mãos estendidas. E é isso que Deus está dizendo para nós hoje aqui, é que somos filhos, não somos escravos, não podemos viver com medo, não tenha medo, aconteça o que acontecer nesse mundo, você tem um Pai poderoso que cuida de você, aconteça, pode, como diz o Salmo 46, né, como diz o Salmo 27, o 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que a guerra se levante contra mim, eu não vou temer, porque Deus cuida de mim. Porque de repente ele dá um grito e diz para o mundo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o mundo aquieta, porque ele é Deus. Ele simplesmente diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e pronto, todo mundo aquieta, ele é Deus. E aqueles que começam a gritar muito aí, daqui a pouco ele leva. E você olha e não vê mais aquela pessoa, desapareceu. Aqueles valentões que andam por aí querendo ser Deus. Tem umas pessoas que querem ser Deus. Tem uns humanos que não entenderam quem são e pensam que são deuses. E todos esses que se levantaram na história para ocupar o lugar de Deus não existem mais. Inclusive Satanás.
que lá no céu quis tomar o lugar de Deus, foi expulso de lá. Deus é Deus. E é esse Deus que cuida de mim, de você. Queridos, então essa é a palavra para nós hoje. Agora, ele fala o seguinte: o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos. Então, filho que é filho, sabe que é filho, porque o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho. Amém? Quantos de vocês o Espírito Santo já testificou, falou com você que você é filho? Você tem certeza? Não é por outro motivo, não é porque você é perfeito ou não. Você é filho porque você aceitou, porque você creu, porque você se entregou totalmente, porque você continua caminhando com Deus, com essa vida totalmente entregue a Ele, caminhando com Ele, obedecendo Sua palavra, buscando a Ele, clamando a Ele, e o Espírito Santo confirma no seu coração: você é filho. Estou com você todos os dias. Não vou deixar você órfão. Você não é filho órfão, eu estou com você. E aí, o apóstolo começa a entrar agora sobre a herança, versículo 17. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quem é filho é herdeiro. Herdeiro de quem? De Cristo ou de Deus? Os filhos de Deus é herdeiro de Deus ou herdeiro de Cristo? Hã? Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro é herdeiro junto. A mesma herança que Jesus tem é sua. Você já imaginou isso? Você já pensou nisso? A mesma herança que o Senhor Jesus tem, que Deus deu a Ele, é sua também. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Herdeiros junto. Tudo que Deus tem e que Deus deu a Jesus, Ele também deu a você, Ele deu a mim, Ele deu a nós, Ele deu aos seus filhos. Por isso o tema dessa palavra, a grandeza da herança e a grandeza da glória. Agora, daqui a pouco vamos ver a grandeza da glória, mas a grandeza da herança, tudo que Deus deu a Jesus e tudo que Deus tem é dos seus filhos. O filho mais velho, Jesus, e nós os demais. Mas, queridos, onde está a sua herança? Quando você olha para você e para a sua caminhada até agora, onde está a sua herança? Aonde está a sua herança? Vamos ver o que diz a Bíblia. Somos herdeiros, logo se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou seja, herdeiros junto com Cristo de tudo que Deus tem. E Deus é dono do quê? Deus é dono de quem? Ou do quê? Céu. Aliás, a Bíblia diz que não é céu, é céus. Nós conhecemos um só. A Bíblia fala de céus. E o apóstolo Paulo fala que ele foi até o terceiro. Não sabemos quantos existem. Três céus, pelo menos. Paulo foi no terceiro. Ele mesmo fala. Deus é dono dos céus, da terra, dos mares, rios, seres humanos, tudo que existe, tudo. Seres humanos, espíritos, demônios, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é soberano, é dono de tudo. E Deus está dizendo que nós, se somos filhos, somos herdeiros. Mas, queridos, nós temos nos posicionado como quem? Como escravo ou como filhos? Temos vivido como filhos ou como escravo? Temos noção da nossa herança? Temos noção de quem somos em Cristo? E daí, só que o apóstolo coloca, somos herdeiros, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Essa herança tem um preço, porque Jesus pagou o preço para ter a herança dele. Queridos, nossa geração é uma geração que gosta das coisas de graça. É uma geração que desde criancinha os pais não deixam fazer nada. Ah, meu filho, tadinho, dá tudo para ele, dá roupa, dá comida, dá tudo. A criança joga para fora, grita, espatifa, chuta, e os pais estão ali, não, meu filho, não, eu não posso contrariar, eu tenho que fazer tudo para o meu filho. E nós somos criados assim, essa geração é uma geração que só sabe receber, só sabe exigir, só quer. Mas Deus está dizendo em sua palavra que os filhos que são herdeiros são aqueles que
padecerem, estiver disposto, se é certo que com ele, com Cristo padecemos, para que com Cristo sejamos glorificados. Deus não é como nós. A Bíblia diz que Deus não poupou nem o seu único filho, quanto mais não vai poupar eu e você. Não vai poupar. Esse texto fala, quer ver? Olha o texto falando. Ó, versículo 32, esse texto. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como é que ele não vai dar todas as demais coisas? Deus não poupou seu próprio filho. Essa herança tem um preço, tem um custo. A herança é grandiosa, mas tem um preço. Mas, queridos, eu sempre insisto com isso. Temos pregado um evangelho que não tem, que é barato, não tem preço. De graça. Não sei onde achar esse evangelho, não é o que eu vejo na Bíblia. Olha só o que está escrito. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Herdeiros junto com Cristo de tudo que Deus tem. Se é certo, olha a condição. Se é certo que com Ele, com Cristo padecemos, para que com Ele sejamos glorificados, tem um preço. Nós queremos trono, mas nós não queremos cruz. Nós queremos sentar no trono, mas nós não queremos cruz. Nós queremos herança sem fazer nada. Como muitos filhos hoje. Tem filhos aí se matando. Tem filhos brigando pela herança de pai vivo. Não existe herança de pai vivo. Herança é depois que os pais morrem. Enquanto os pais estão vivos, as coisas são deles. Herança é depois que os pais morrem, o que sobrou fica para os filhos. Mas enquanto os pais existem, os bens são deles. Não existe herança de pai vivo. Mas é uma geração que deturpou tudo. E Deus está dizendo aqui que essa herança é para quem? Para aqueles que padecerem junto com Cristo, para que sejam glorificados com Jesus Cristo. E o que Cristo padeceu? O que Cristo passou? Está lá em Filipenses, capítulo 2, o que está escrito lá? Filipenses 2. O que está escrito em Filipenses 2? Versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! A herança é para quem se identifica com Jesus e diz, olha, eu quero passar pelo mesmo caminho que ele passou. Eu quero pagar o preço que ele pagou, que o filho mais velho pagou para ele, pela herança dele. Ele foi até a morte de cruz, ele deixou o trono. Deixou o trono, tomou a forma de servo. Como servo, tomou a forma humana, foi para a cruz. Morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou. E aí foi que ele recebeu toda a glória que ele tem, recebeu um nome, recebeu o poder, recebeu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. E esse Jesus que ressuscitou e está agora à direita de Deus no céu, a glorificação dele é tão grandiosa que se você ler lá Apocalipse capítulo 1, ele se revela para o apóstolo João na ilha de Pátmos. E João, quando o vê, quando olha para ele, fica tão assombrado e não suporta e cai por terra como morto. A glória dele é tão grande que o humano não consegue chegar perto, caiu por terra como morto. Mas essa é a glória que está reservada para nós, esse corpo glorioso que Jesus recebeu, nós também vamos receber, vai ser o selo da adoção, esse corpo glorioso como o de Jesus. Ou você está pensando que seguir a Cristo não vai ter recompensa nenhuma? Acho que eu vou largar para lá, né? Vou desistir. É só paulada, né? Só paulada. Paulada do mundo, paulada dos crentes, paulada da família, todo mundo dizendo que eu sou um bobo, que somos bobo. Olha aqui, olha o que está reservado para os filhos de Deus aqui.
Aleluia. É o que está aqui, ó. Essa é a nossa herança, essa é a glória. Essa é a glória. É preciso dizer para você que você tem um tesouro, que eu tenho um tesouro extraordinário, e a gente dizer, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto, em nome de Jesus. Aleluia! Se esse mundo não está enxergando o tesouro que está reservado, o povo de Deus precisa enxergar, aleluia, o tesouro que está reservado para a igreja. Precisamos enxergar isso, tomar posse disso e gritar para o mundo, olha, tem um tesouro, tem uma glória reservada para os filhos de Deus. Aleluia! Mas essa herança é para aqueles que se identificam com Jesus, é para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Não é para aqueles filhos que querem receber herança sem fazer nada, é para aqueles que querem construir a herança junto com o pai, fazer a parte dele. Jesus, o filho mais velho, já fez a parte dele, deixou o trono, estava lá e veio aqui. Eu não preciso e nem você precisa ir para a mesma cruz, aquela que ele foi. Ele diz que é para nós tomar a nossa. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem uma cruz, tem um preço por seguir a Jesus. Por exemplo, a incompreensão do mundo, a perseguição do mundo, a perseguição dos cristãos falsos, a perseguição da família, a luta que é para permanecer na presença de Deus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida aqui vai perder, mas quem perder a vida aqui por amor de mim, esse vai salvar, esse vai ter a vida. Essa é a herança. Essa é a herança. Mas, queridos, agora o apóstolo fala para nós o seguinte, porque tenho para mim, Paulo dizendo, eu tenho para mim, que as aflições que estamos passando no presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Agora ele motiva a gente. Deixa eu dizer, ele está dizendo, deixa eu dizer para você, eu tenho para mim que a glória que está para ser revelada dos filhos de Deus não é nem de se comparar com as aflições que nós passamos nesse mundo. Sabe por quê? Porque sabe qual é a dimensão dessa glória? 1 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo fala dessa glória. 1 Coríntios 2:9, ele fala que 1 Coríntios 2:9, ele fala que aquilo que o olho não viu, como está escrito, as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e as coisas que nunca subiu ao coração de nenhum homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cada um de vocês já deve ter visto muita coisa bonita aqui nesse mundo, sim ou não? Nessa caminhada toda de vida, uns com 20, 30, 40, 50, 60 anos de caminhada, vocês já viram pessoalmente, já viram pela televisão coisas maravilhosas no mundo? Aqui no Brasil, fora do Brasil, sim ou não? Quantas maravilhas vocês já viram? Ou pessoalmente ou pela televisão? Muitas. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que a que está reservada para os filhos de Deus, nenhum olho nunca viu e nenhum ouvido nunca ouviu e nunca chegou, nunca ninguém nem pensou. Aleluia. Até porque essas maravilhas desse mundo vão ser destruídas. Esse mundo vai passar. Toda essa maravilha que você está vendo aqui, isso aqui para Deus é lixo, ele vai acabar com isso e ele vai criar novos céus e nova terra. Aleluia. 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 As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que a gente não conseguiu enxergar. E olha que já vimos tanta coisa linda nesse mundo. Deus está dizendo que o que eu tenho reservado, nunca nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e não chegou essa informação e a descrição dessas coisas, nunca chegou ao coração de nenhum ser humano. É um tesouro que está escondido. Esse Pai nosso é um Pai que judia da gente, né? Porque ele tem coisa tão grande e ele não mostra, né?
Ele diz para nós, eu vou fazer questão de mostrar pessoalmente. Eu estou preparando aqui, mas eu nem vou... Ele diz, ó, você tem uma ideia, olha o que tem aí embaixo, o que eu criei, e pra você ter uma ideia, não dá nem para comparar com o que eu estou preparando. É fichinho que tem aí. É fichinho que tem aí. Queridos, mas o apóstolo Paulo continua. O apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte, que a criatura, a criação, toda a criação no universo, animais e toda a criatura, tudo que existe no universo, está desesperada, está gemendo, está gritando, está aflita, está ansiosa pela manifestação dessa glória dos filhos de Deus. Eu tinha até preparado um videozinho curtinho, mas esqueci, está dentro do celular meu, mas não precisa nem eu mostrar porque vocês já viram. Eu trouxe um vídeo mostrando, eu estou falando de glória e nós estamos falando de glória e de herança, mas o vídeo que eu trouxe é de catástrofe, é das enchentes no Rio Grande do Sul. Aquela loucura, cidades sendo destruídas, animais sendo levados, aquela tragédia. E você vai dizer, irmão, mas o que tem a ver aquilo com a glória e com a herança? Sabe o que a Bíblia diz? Olha o que o apóstolo diz. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação, toda a criação do universo, ela foi sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que essa mesma criatura, toda a criatura que está no universo, será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Queridos, o planeta está gemendo, o planeta está gritando. Pastor Josué, lá da Bahia, Josué Brandão pregou uma mensagem esses dias, eu até mandei para a Bel, e o tema da mensagem é a natureza, a voz da natureza. A natureza bradando, e ele fala da natureza, ele fala dos sinais do fim, e um dos sinais é a natureza bradando. No mundo inteiro, a natureza está bradando, é Deus falando com o homem, eu estou voltando. Deus usando a natureza para falar, já que não ouvem mais a Bíblia, não ouvem mais pessoas, Deus está falando com a natureza, e vai continuar falando de muitas maneiras, maneira dura. Mas, queridos, o apóstolo está dizendo que a natureza está gemendo, está gritando também, sabe para quê? Ela está aflita querendo a manifestação e a glória dos filhos de Deus, porque quando houver a manifestação dessa glória, a própria natureza vai ser liberta da escravidão que ela sofre. Destruímos o planeta, o ser humano destrói o planeta, mata animais, destrói tudo que Deus criou, estamos acabando com a natureza. E ela está sofrendo e gemendo, e até se rebelando contra nós, mas ela também está aflita, querendo que haja manifestação da glória dos filhos, porque quando houver essa manifestação da glória, quando Jesus voltar em glória, para reconstruir o mundo, fazer novos céus e nova terra, a natureza vai ser recriada. Olha o que diz a Bíblia. Na esperança, a natureza está esperando a ser libertada da servidão que ela está vivendo para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação está gemendo e está passando por dores de parto até agora. E não só ela está gemendo, nós também gememos, que temos as primícias do Espírito. Gememos em nós mesmos, esperando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. A natureza está gemendo, está gritando, o planeta está gritando, mas por outro lado, está ansioso, esperando a manifestação dos filhos de Deus, Deus vindo para julgar o mundo, trazer novos céus e nova terra, mudar o planeta e libertar os filhos dele e libertar a natureza. Qual a sua herança? Qual a sua glória? Qual a sua visão da glória? Você é cristão para quê? Qual o seu tesouro? O evangelho que ensinaram para você até agora trouxe qual visão? Um evangelho pobre? Um Deus pequeno? Ou um Deus grande e extraordinário? Que está chegando para restaurar tudo?
e trazer e levar-nos para ver coisas que nunca vimos, que nossos ouvidos nunca ouviram e que nunca chegou ao coração de nenhum ser humano. Qual a sua visão do evangelho que você creu um dia? Qual a sua visão de filho de Deus? Qual a nossa visão? E daí o apóstolo Paulo fala que a natureza está gemendo, mas nós também estamos gemendo. Nós estamos sofrendo aqui na terra? Você tem passado por dias de aflição? Há momentos que nós ficamos aflitos? Ou não? Ou está todo mundo em mil maravilha? Não. Quem está andando com Deus e olhando para a palavra e vendo o que o mundo está fazendo, sabe que está caminhando para o buraco. Isso nos aflige. Porque os sinais estão aí dizendo, Jesus está voltando, estamos no final, acorda, desperta. Quantas vezes o apóstolo Paulo fala nessas cartas daqui para frente, é hora de despertar do sono, acorda, porque a nossa salvação está chegando, os sinais estão aí gritando, Deus não está mais falando através, já que a igreja calou a boca, a igreja esfriou, muitos esfriaram, ninguém fala mais da volta, não pode mais falar de volta, não pode mais falar de pecado, não pode não, o povo tem que ser uma mensagem legal, bonita, não fala a verdade, deixa o povo aí. Então Deus está permitindo que a natureza fala. E a natureza vai falar cada vez mais forte. Presta atenção, a natureza daqui para frente vai falar cada vez mais forte com o ser humano. E forte mesmo para valer vai ser durante a grande tribulação. Porque o que tá para acontecer durante os 7 anos da grande tribulação, ai de quem estiver aqui. Porque quantas coisas que num castigo só vai destruir a terça parte do planeta. Num castigo só, 1/3 do planeta. Está lá, é só você ler. 7 taças, 7 trombetas, está lá. Está lá. Aqui lá para a grande tribulação. Mas a igreja de Cristo vai ser tirada antes. Os filhos não vão passar pela grande tribulação. Os filhos serão arrebatados antes, os filhos verdadeiros. Esses aqui, os herdeiros. Aleluia! Os herdeiros vão ser tirados daqui e vão para lá receber a herança. Vão lá ver vão chegar lá para ver o que está preparado lá. Vão largar esse mundo maluco aqui e vai para lá, para o novo céus e nova terra, que está descrito lá em Apocalipse 21, 22, capítulo 21 e capítulo 22. Mas, meus queridos, caminhando para o final dessa reflexão com vocês sobre a nossa herança e a glória que está reservada para os filhos de Deus, o apóstolo diz que a nossa salvação é em esperança, versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, aquilo que a gente vê não é esperança, porque aquilo que alguém vê não precisa esperar. Aquilo que você já vê, já tem, precisa esperar. A gente espera aquilo que a gente acredita que vai acontecer, mas eu não estou vendo ainda, eu não tenho. Isso é esperança. Esperança é fé. Esperança é a expectativa daquilo que eu espero receber. E fé é certeza daquilo que eu quero receber. Uma é expectativa e outra é certeza. Esperança é expectativa, fé é certeza. Então, quando eu olho para tudo isso aqui, eu tenho expectativa de receber tudo isso aqui. E eu tenho fé, eu tenho certeza, porque quem prometeu não foi homem, quem prometeu foi Deus. E Ele está cumprindo cada sinal. Os sinais estão confirmando tudo que está aqui nessa palavra. Eu não tenho dúvida, porque o que está escrito está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. E aí o apóstolo Paulo fala agora para a parte final, ele fala que nós gememos, e ele fala que nós... nós gememos com isso, mas temos que crer, ter esperança, ter confiança, e daí ele fala assim, ele fala, da mesma maneira o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos nem pedir, nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Estamos num mundo complicado? Estamos. Somos perseguidos? Somos. Mas o Espírito Santo está aqui para interceder e ajudar a gente nas nossas fraquezas. Ele me ajuda, ele ajuda você, ele está aqui para nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele ajuda até a orar, porque tem hora que a gente não sabe nem orar como convém, não sabe nem o que pedir, mas o Espírito Santo sabe. Não estamos sozinhos, o Espírito Santo está com a gente. Além de ser herdeiro de tudo isso aqui, dessa glória que está reservada, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está aqui caminhando comigo e com você para nos ajudar em tudo, até mesmo orar, porque nós não sabemos nem orar. E tem hora que não sabemos nem falar com Deus. E agora, ele caminha para o final e ele diz que todas as coisas, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus,
tudo que tem acontecido e que possa ainda acontecer conosco e com a igreja, vai estar contribuindo e vai contribuir para o nosso bem, não é para o nosso mal. Não se desespere. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda isso. Você não entende, eu não entendo certas coisas. Mas se Deus está permitindo acontecer, é para o nosso bem. Vai ser para o nosso bem. E aí ele caminha para o final e ele fala assim: e que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E que diremos? Que diremos? Vamos desistir? Vamos olhar para as circunstâncias? E vamos enfraquecer, desistir? Acomodar? Não. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E o versículo anterior ele tinha dito que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, nos predestinou para ser conforme o seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, que eu estava dizendo agora há pouco. Ele nos escolheu, nos predestinou antes, para sermos conforme a imagem do seu Filho, para sermos o primogênito entre muitos irmãos, e aqueles quem Deus predestinou antes, chamou. E aquele que ele chamou, justificou. E quem ele justificou, ele glorificou. A doutrina da predestinação faz uma confusão danada disso aqui. Pega isso aqui e fala assim: quem é salvo já está predestinado para ser salvo, pode viver de qualquer jeito, pode viver no pecado, vai ser salvo. Porque ele lê esse versículo aqui e fala: quem predestinou para salvação, está salvo. Quem predestinou para condenação, está condenado. Presta atenção no versículo, porque aqueles que dantes conheceu, primeiro ele conheceu, ele predestinou. Aquele que Deus antes olhou e falou: esse vai crer, esse vai aceitar. De antemão, ele já sabia quem ia crer, quem ia querer, quem ia aceitar. Tanto é que o versículo seguinte fala assim: aos que predestinou, ele chamou. Chamar é convidar. Aceita quem quiser. Quem é chamado e convidado tem a prerrogativa de aceitar e tem a prerrogativa de rejeitar. Portanto, a salvação não é, como muitos pregam, uma predestinação de Deus que a pessoa é obrigada a aceitar e o outro, mesmo querendo ser salvo, é obrigado a ir para o inferno porque Deus predestinou alguém para o inferno. Queridos, isso é distorcer a Bíblia. Quando a gente olha para a Bíblia, olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo que aqueles que antes ele conheceu, ele já viu lá de antemão, ele olhou, porque Deus, ele conhece o futuro, ele conhece o começo e o fim. Deus já sabe quem vai ser salvo, Deus já sabe quem vai rejeitar, Deus já sabe quem vai crer. Então, esses que crê, ele já destinou para a salvação. Mas porque decidiram crer, decidiram aceitar o chamado, decidiram aceitar o convite. E a esses que ele chamou, ele justificou. Tornou justo como? Através do sangue de Cristo, através da obra de Cristo, porque creu na obra de Cristo. Então ele justificou, perdoou os pecados. E aquele que ele justificou, ele glorificou. Ou seja, ele deu a glória, a sua glória. Tudo que é de Jesus, ele deu e ele dá aos seus filhos. Por isso, esse Deus tão grande que é desse jeito, Paulo diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem o Filho, mas entregou o próprio Filho para nos salvar, como é que ele não vai dar as outras coisas para nós? Se Deus não poupou nem Jesus para salvar eu e você, Deus vai poupar outra coisa. O que mais para te ajudar e para te abençoar? Nada. É só a gente crer, é só a gente buscar, é só a gente querer. Mas deixa eu dizer uma coisa, essa herança e essa glória não é só na eternidade, é aqui também. Se você andar com Deus aqui, caminhar com Deus e andar pela palavra de Deus, você vai ser uma pessoa vitoriosa. Eu falei isso ontem, lá em Louveira. A felicidade daqueles que caminham com Deus, mas que obedecem a palavra de Deus. Deus tem princípio. Então, queridos, essa herança já começa aqui na terra. Por isso Jesus falou: quem largar tudo e me seguir, vai receber a vida eterna, vai morar comigo e aqui vai receber 100 vezes mais aqui. Queridos, Deus não é um Deus mesquinho. Andar com Cristo não é andar de qualquer jeito. Vale a pena. Deus tem tudo para você, Deus tem tudo para mim, Deus tem tudo para nós. Agora, a gente não pode ser aqueles que vêm para Deus só para querer ganhar aqui, só para ficar rico aqui, só para ter prosperidade, só para receber. A gente tem que vir para Deus
reconhecendo essa grandeza, esse amor, tudo isso que está preparado para nós. Então a gente vai para Ele por causa do amor dEle, por causa da grandiosidade que Ele é, e sendo tão grande, tão extraordinário, se preocupar com pecadores igual nós, de nos amar, e nos transformar, e nos fazer filhos, e preparar tudo isso que Ele está preparando para nós. Então vale a pena seguir a Deus. E o apóstolo conclui dizendo, quem vai condenar os escolhidos de Deus, se é Deus quem justifica? Pode levantar o mundo inteiro contra mim, contra você, mas quem vai condenar quem Deus justifica? Ninguém. Pode até as autoridades nos condenar aqui. Podemos ser condenados aqui por causa da Bíblia, por causa da palavra, por causa da verdade. Mas quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é Deus. E aí ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, nudez, perigo, espada. Como está escrito, somos entregues à morte todo dia. E fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Engraçado que tem muita gente que só lê o versículo da bênção, né? Ele olha para o irmão assim, estou na fé, sou mais que vencedor. Mas esqueceu que o versículo anterior, quando está dizendo somos mais que vencedores, olha o que o anterior está dizendo. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Quais coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Fomos entregues à morte, somos entregues todo dia, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não é o vencedor só aquele que quando está recebendo a bênção, é aquele que quando não está recebendo nada, está passando por dificuldade, mas entende, eu sou vencedora porque eu tenho um Deus grande que cuida de mim. Amém? Vamos ficar em pé? Qual a sua herança? Qual a sua glória? Eu creio que você sai daqui hoje com a visão mais alargada sobre aquilo que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Saia daqui dizendo, eu vou me apropriar, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu vi que Deus tem coisas extraordinárias para mim na eternidade, mas tem aqui também. Eu não vou aceitar viver de qualquer maneira, eu não vou aceitar qualquer vida, eu vou buscar tudo que Deus tem para mim. Eu vou pagar o preço para buscar e receber, eu vou ver quais são as exigências, quais são os princípios, mas eu quero ser uma pessoa vencedora em Deus, com Deus e por Deus. Amém? Vamos orar?